Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. É bom ter você aqui conosco. Desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É um prazer ter você como inscrito aqui, acompanhando diariamente os estudos bíblicos. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, fazendo estudos expositivos, e eu te convido a me acompanhar. Nós estamos estudando o capítulo 4, hoje chegamos no versículo 5, onde Paulo começa a dizer por que o Filho de Deus veio. Verso 5, a primeira parte do capítulo 4, versículo 5, ele diz: para resgatar os que estavam sob a lei. O nosso resgate foi o propósito da vinda de Cristo a este mundo. Capítulo 1, versículo 4, Paulo fala isso. Capítulo 3, versículo 13 e agora capítulo 4, no versículo 5. Jesus veio para nos resgatar. A vinda de Cristo a este mundo foi uma grande missão de resgate. E ele nos resgatou por meio da sua morte. O Filho de Deus, como nosso fiador, como nosso representante, o nosso substituto, assumiu o nosso lugar, o lugar do nosso resgate, e nos resgatou com o seu sangue. Nós agora somos filhos de Deus, somos considerados filhos de Deus, um filho adotivo. A Bíblia diz na parte B do versículo 5 assim: a fim de que recebesse a adoção de filhos. Um filho adotivo. Anteriormente não era filho, agora alcançou a condição de filho. Pela graça, como filho de Deus, nós somos recebidos como família de Deus, através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se nós pensássemos dentro do contexto que Paulo está dizendo, nós somos recebidos já como filhos adultos, não é? Não precisamos mais de tutores, de curadores, trazendo aquele pensamento sobre lei e a promessa que Paulo já abordava anteriormente. Os filhos agora também, os crentes recebem o Espírito Santo de Deus. Versículo 6 ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Irmãos, olhando os escritos de Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo ele não perde a esperança em relação a esses crentes aqui. Apesar de Paulo estar perplexo com a decisão deles, com a forma com que eles estavam abandonando aqueles ensinamentos que eles receberam, Paulo não desiste dele, né? Eles são filhos de Deus. Deus enviou seu Filho para eles. Eles receberam o Espírito. E eles têm o Espírito Santo, e é por isso que Paulo está insistindo com eles. Ele diz: olha, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E ele segue dizendo ainda no versículo 6, falando da intimidade que eles têm com Deus, ele diz: a quem clama Abba, Pai. Nós sabemos que Deus enviou o seu Filho para habitar entre nós. E ele veio e cumpriu o propósito da obra da cruz. E Deus enviou o Espírito para habitar em nós. E agora nós podemos ter essa intimidade com Deus. É o próprio Espírito do Filho, que ora esteve na terra, agora, através do Espírito Santo, habita em nós. E é o Espírito que nos suplica, nos leva a ter intimidade com o Pai, ao qual o apóstolo Paulo usa a expressão Abba, Pai. Abba, creio que você conhece essa expressão, é um diminutivo do aramaico de pai, que traz uma expressão de intimidade de pai, não é? Expressa uma comunhão, uma confiança total. E é isso que Paulo está trazendo para esses irmãos. Os crentes aqui, eles se tornam herdeiros de Deus. Verso 7 ele diz: de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. A gente olha esse texto e nós encontramos mais uma vez a Santa Trindade em ação, não é? Da nossa salvação. O Pai envia o Filho para resgatar da maldição da lei,
e nos envia o Espírito de seu Filho para habitar em nós e nos leva então à sala do trono, à intimidade com o Pai. Dessa forma, Deus, esse Deus triuno, trabalhando em prol de nós. Louvado seja Deus por isso. Então que nós possamos observar esse texto e perceber que privilégio nós temos. Que privilégio temos hoje de sermos adotados como filhos de Deus, recebendo o Espírito Santo de Deus, tendo intimidade com Deus, tornando herdeiros de Deus. Que maravilha isso! E que você possa ter essa experiência também. Não pelas nossas obras, não pela lei, não pelo que nós façamos, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, desfrutamos da promessa que Deus fez e se concretizou em Cristo Jesus, e hoje nós podemos desfrutar dessa intimidade. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.